Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e falarei hoje sobre uma entrevista que Márcio França, nome forte para o governo de São Paulo em 2022, concedeu à Carta Capital, e ali tem alguns sinais, tem alguns detalhes que a gente precisa ficar assim realmente atento a eles, porque eles podem dizer alguma coisa do que virá a acontecer no futuro, ou na verdade, eles podem dizer que por enquanto não tem nada definido. Vamos falar sobre tudo isso e alguns outros detalhes da entrevista dele, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o seu like, isso é extremamente importante para o nosso trabalho. Pessoal, então a Carta Capital começou perguntando o óbvio, né? Se ele seria candidato ao governo de São Paulo em 2022. Ele disse que provavelmente. A resposta dele foi um pouco evasiva, mas a vontade dele é essa. Agora, se será ou não, aí vai depender de algumas outras questões, mas esse é o desejo que ele tem. Ele aparece, inclusive, muito bem colocado em algumas pesquisas e vai dizer, então, que como ele disputou em 2018 contra o Dória e por pouco não ganhou no segundo turno, e o Dória agora, de certa forma, frustra boa parte do eleitorado que o elegeu, ele, então, é natural que o candidato segundo colocado em 2018 se coloque agora também tentando esse cargo, né? E aí vem a questão sobre o Alckmin, porque o França e o Alckmin estiveram juntos de 2014 até 2018. Quando o Alckmin sai para concorrer à presidência, o França assume e fica até o final de 2018. E dizem, então, pergunta aí o Alckmin, de quem o senhor foi vice? Ele deve sair do PSDB para também disputar o governo de São Paulo? Aí ele elogiou muito o Alckmin, claro, era de se esperar isso aqui. E diz que neste instante diria que a alma de Alckmin já saiu do PSDB. São expressões antagônicas, ficou sem espaço para o Alckmin e acho que ele reconhece isso. E a saída dele do PSDB será um marco para a história política de São Paulo e talvez do Brasil. Não está fechado ainda, mas tudo indica que Alckmin deve ir mesmo para o PSD de Gilberto Kassab. E aí vem então a pergunta sobre o apoio do PSB à candidatura de Lula à presidência. E ele vai dizer que todo partido tem o desejo de ter o seu próprio candidato. É natural. Nós trabalhamos durante anos para que Eduardo Campos fosse esse nome, mas veio o acidente e ficamos sem um nome natural para essa disputa presidencial. Aqui o detalhe. Já estivemos com o Lula em 2 ou 3 eleições, direta ou indiretamente. Então, não vejo nenhum problema em estarmos apoiando o PT. Só que aqui tem um problema que o Márcio França depois vai ter que, né? Desde que haja uma reciprocidade de entendimentos. Sempre foi em torno de reciprocidade dos interesses que os estados têm. Que aquilo que seja bom para um possa ser bom para o outro. Bom, vamos ver como é que vai ficar. A gente sabe que o PSB, de certa forma, assim, ele se preocupa com vários estados, inclusive o presidente do partido disse numa entrevista que eu comentei aqui, que 4 estados estratégicos são Pernambuco, óbvio, Espírito Santo, onde já tem o atual governador, Rio de Janeiro, que recebeu recentemente Marcelo Freixo, e São Paulo, na figura de Márcio França. Mas a gente sabe que, no fundo, o grande interesse do PSB é Pernambuco. E então, será que o PT vai de novo sacrificar Marília Reis, que tem o desejo de governar o estado? Vamos aguardar para ver. Em São Paulo, aqui nós temos 2 candidatos desses 2 partidos aparecendo bem nas pesquisas. A pesquisa também para governo de estado tem sido assim uma bagunça, gente. Tem pesquisa com a Haddad, sai lá embaixo, tem uma que ele já sai mais bem colocado, Márcio França igualmente, mas o fato é, são 2 candidatos que aparecem ali com um percentual razoável, que não dá para ser desprezado. Então, será que o PSB vai sacrificar o estado de São Paulo? Ou será que o PT, aí isso eu duvido muito, não vai ter palanque com um candidato do PT encabeçando a chapa em 2022? Então, Márcio França vai ter que se conformar, ou sendo vice, se for o caso aqui do Haddad, se realmente tiver essa parceria a nível nacional PSB-PT, ou tentando um outro cargo. Mas reciprocidade em São Paulo, não sei se vai rolar para o PSB, não. Agora, veja um detalhe. Mas nós continuamos entendendo que o ideal é que tivéssemos alternativas. Não ficássemos tão limitados a apenas um nome.
Até porque acho que nem para o próprio Lula é boa essa maneira, como se só ele pudesse. Se um dia ele faltar, como vamos fazer? Precisamos ter alternativas e, eventualmente, podemos estar com ele, porque já estivemos em outro momento. Então, o que a gente percebe que ele, claro, ele aponta e cobra uma certa renovação do partido, essa dependência que o PT tem do próprio Lula. E ele também é aquela conversa, né? Nem confirma, nem diz que não apoia, ele deixa as portas abertas para eventual aliança com o PT, sim. Então, para quem esperava talvez aí uma postura um pouco mais firme do Márcio França, como existe em outros quadros do PSB. O próprio governador do Espírito Santo é alguém que tem sido assim bem resistente a essa aliança a nível nacional. Então, o Márcio França meio que deixou tudo aberto, não fechou nenhuma possibilidade. Agora, ele critica muito Dória, são rivais, já desde 2018 a coisa esquentou e de lá para cá a gente não vê sinais de que exista uma certa aproximação entre eles. Vai dizer então que todo governador de São Paulo é sempre competitivo, que ele foi indagado sobre o Dória, se ele será competitivo em 2022 para presidente. E fala que o estado representa 25% dos votos do país, né, de que hoje ele tem a prefeitura e o governo na mão, foi vitorioso nas duas eleições e que, dependendo do quadro lá na frente, ele pode se tornar um pós-Bolsonaro. Tipo um Bolsonaro com um verniz, porque ele tem uns traços autoritários, só que é lapidado, então acaba disfarçando melhor. E aqui ele faz uma análise assim, do perfil do Dória bem interessante, que para o Brasil seria muito ruim, porque ele é muito insensível. No caso do Dória, o que me incomoda é uma sensação de tudo ser sintético. Nunca consigo entender qual de fato é o sentimento dele. Olha, Márcio França foi muito feliz aqui na avaliação que fez em relação ao Dória. Não me parece autêntico. E aí ele vem falar que se Bolsonaro, por exemplo, anunciar que não será candidato, passa a ser ele uma alternativa, embora tenha muita rejeição. Eu acho, aqui eu discordo do Márcio França, eu acho que o Dória não vai ser alternativa caso o Bolsonaro sofra o impeachment ou não seja candidato por algum motivo. O Dória, junto a esse eleitorado do Bolsonaro que permanece com ele hoje, né, resistentes ali, ele tem uma rejeição muito mais alta do que outros candidatos. Então o Dória vai ter que buscar um espaço fora desse núcleo que apoia Bolsonaro hoje. E aí eu já conversei com alguns bolsonaristas que, apesar de tudo da tragédia desse governo, estão firmes com Bolsonaro. Quando eu pergunto, num segundo turno, Dória e Ciro, por exemplo, meus irmãos, eles falam assim, não pensam duas vezes, Ciro. A raiva que eles têm do Dória é um negócio realmente impressionante. E aí ele faz acusações graves em relação ao governador de São Paulo, dizendo que São Paulo tem os piores números do Brasil na pandemia, aumentou todos os impostos, acabou de fazer renovações de contratos de concessão de rodovias sem licitação, mas ele tem uma capacidade de mídia importante. Porque, como o Bolsonaro fez os cortes nacionais de mídia, a segunda grande anunciadora brasileira é o governo do estado. Então, ele acaba sendo um cara influente, é uma pessoa competitiva, que eu lembrei do Boulos, né, que no Datena disse que o Dória não é governador, é um marqueteiro. E aqui, então, o Carta Capital vai perguntar se existe, então, espaço para essa terceira via. Primeiro, o França vai começar dizendo que a expressão está errada, que o que existe é alguém que fique forte para ser a segunda via. Ele faz uma avaliação que Lula, na opinião dele, já estaria, de certa forma, garantido no segundo turno e que outro nome vai tentar tirar Bolsonaro e esse nome pode ser bem sucedido. E aí ele vai entrar na questão Ciro Gomes, dizendo que o nome consolidado no Brasil que existe efetivamente é o do Ciro Gomes, que já disputou mais de uma vez a presidência, é um nome nacional, ocupou o cargo de prefeito, governador e deputado, é meu amigo. Então é natural que eu tenha simpatia pelo Ciro. Agora, ele está no PDT e nós somos do PSB. Claro que cada um pode ter a sua simpatia, mas você tem mais simpatia pelo seu partido. E aí ele vai então aqui deixar claro. Existe a possibilidade do apoio ao Ciro? Claro que existe. Ele, pessoalmente, talvez, se pudesse definir, baseado na sua simpatia, escolheria pelo Ciro. Mas é claro que há diversos interesses e ele deixa claro que vai seguir aquilo que o partido definir, já que, segundo ele, a simpatia maior que ele tem é pelo PSB.
E que se fosse um corte hoje na eleição, esse ponto é importante, é evidente que os espaços estão demarcados. Você tem Lula e Bolsonaro. Mas 1 ano e meio antes da última eleição, se alguém me desse uma chance de chutar, eu não teria colocado o Bolsonaro. Ainda há muita água para passar sob a ponte. Aqui ele vai dizer que inclusive acha que Bolsonaro nem chegue ao segundo turno, que ele enfrenta uma rejeição altíssima e que essa base de sustentação dele, aquele que ele chama de bolsonarista raiz, ele acha que é em torno de 8 ou 10 pontos. Então ele pode ter ali 15 a 18 e ficando nesse patamar, esse terceiro colocado ultrapassa Bolsonaro e vai ao segundo turno contra Lula. Bom, meus amigos, e para fechar a entrevista, ele foi questionado se teme as ameaças de Bolsonaro e de militares de seu governo à democracia. Diz ele que do ponto de vista de golpe, acha que o exemplo americano serviu para dar o tom que cada coisa tem. Então ele fala que não tem risco disso assim, que, enfim, que acabou a eleição, o TSE dá posse para quem foi eleito e ponto final. Inclusive lembra que os militares demoraram para, de certa forma, reconstruir a boa imagem junto à população depois ali da ditadura e que é necessário então ter muita prudência nesse momento e que trabalha para devolver a esperança para as pessoas, que é disso que elas precisam. Como a gente observa, ele não cravou apoio ao Lula nem ao Ciro. E também não fecha a porta para nenhum dos dois. Ele tentou, de certa forma, dar uma entrevista em que ele deixasse tudo isso para frente, como o PSB tem falado. Claro que hoje, né, o PSB está muito mais para apoiar Lula do que para apoiar Ciro. Mas estamos a 15 meses das eleições e nenhum dos dois partidos, nenhum dos dois candidatos pode dizer agora, o PSB estará comigo. Se existe uma tendência maior para o Lula, e existe, mas nada está fechado, nada está definido. E o Ciro faz bem quando dialoga com outras forças do estado de São Paulo, como o próprio Guilherme Boulos, que certamente não receberá o apoio do PT na sua candidatura e pode até oferecer um palanque para Ciro Gomes no estado. Além do Boulos, existem outras possibilidades para que o Ciro também tenha um palanque forte ali no estado, mas é bom a gente esperar alguns outros movimentos para trazer alguma coisa de mais concreto para todos vocês. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.